não é? Porque a gente vai passando de fase, de estágios. E quando a gente para, e quando a gente volta de novo a sentir aquelas dores, desconfortável, do confronto, novamente. Então, por isso é importante permanecer, ficar firme, para que a gente vai criando essa musculatura de fé, para que você esteja resistente a qualquer situação ou circunstâncias, prontos para enfrentar o que der e vier, porque você tem uma fé que você tem exercitado no conhecimento da palavra. Lembra do domingo passado que nós falamos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra? Não é só ouvir, é a ação, é agir na palavra. E aí a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, e a gente vai ficando cada vez mais fortes, maduros. Não é qualquer coisa mais que vai desestabilizar a gente. Lembra que eu disse que fé não é emocional? Nós não podemos ter uma fé emocional. Então nós precisamos aprender de forma profunda sobre isso, porque vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Amém? Hoje eu quero falar com você. Diga, é tempo de romper em fé. Por que é tempo de romper em fé? Porque muitas vezes as pessoas elas vão longe, mas chega um determinado ponto da vida, elas por não ter uma fé robusta, elas param, elas não executam, elas não terminam. Lembra que o apóstolo Paulo, ele diz assim que combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Se não guardar a fé, não cumpre a carreira. Porque o que fez Paulo chegar aonde ele chegou foi a fé que ele guardava, que ele nutria dentro dele diariamente. Os olhos dele estavam sempre fitos em Jesus. Você vai ver o discurso dele, sempre um discurso firme na palavra. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu sigo para frente. Sabe o que é isso? Ele guardava a fé. Agora, como eu vou guardar a fé? Eu tenho que guardar a palavra. Porque se é a palavra que me faz ter fé, então a palavra tem que ser guardada. Porque no dia do combate, da guerra, eu guardei a fé. É a fé que me faz romper todos os obstáculos da minha vida. É a fé que me encoraja a prosseguir. É uma fé absurda gerada dentro de mim, que me faz ser um ser diferente dos demais, que me faz ser diferente das outras pessoas. É uma fé. O mundo está caindo e você está guardando a fé. Problemas estão chegando e você está guardando a fé. Aí está vindo situações difíceis e você está lá firme porque você guarda a fé. Isso aqui é a fé. Por isso ele falava, eu terminei a carreira, eu cumpri tudo isso porque eu guardei a fé, eu combati o bom combate. Então a fé, queridos, na palavra de Deus, ela vai fazer com que nós alcancemos aquilo que humanamente falando, nós seríamos incapazes. É a fé que move. Mas essa fé, para romper, precisa ser a fé que tem atitude e ação. Uma fé, uma pessoa que rompe, ela tem atitude, ela tem ação. A fé de rompimento não é aquela fé que a pessoa diga eu tenho fé e cruza os braços. Como é que eu demonstro que eu tenho fé? Quando eu estou agindo. Não é quando eu estou parado dizendo que eu tenho fé. A fé na palavra. A palavra de Deus aumenta a fé. E a palavra me manda ir. A palavra me manda sempre, a palavra de Deus sempre vai me mandar prosseguir diante dos obstáculos. Isso está de Gênesis a Apocalipse.
Deus nunca falou para você ter uma fé estagnada, parada, não. Deus sempre falou para você ir, para você agir. Isso é fé. Por isso muitas pessoas estão diante de obstáculos e os obstáculos estão impedindo ela. Não porque o obstáculo tem força, não, é porque você está esperando que as coisas aconteçam sozinha. Não vai acontecer. Fé é ação, é atitude. Compreendendo o que é fé? Confiança plena em Deus. Diga, confiança plena em Deus. Isso é fé. Isso aqui é uma declaração: eu confio plenamente no meu Deus, mesmo sem evidências de milagres ou de portas abertas, eu confio em Deus. O confiar em Deus não me faz ficar parado, confiar em Deus me faz agir, mesmo quando eu não estou vendo nada. Nós falamos sobre isso. É isso que é fé. É uma fé que rompe, uma fé que faz acontecer. É uma fé que me faz passar de nível. Romper em fé começa quando você obedece a palavra. Diga, a palavra precisa ser obedecida. Porque Deus está falando, mas eu não estou vendo nada, eu não estou vendo evidência nenhuma que vai melhorar. Mas Deus está dizendo que vai melhorar. Então eu preciso agir em cima disto aqui. Isso aqui é fé. Essa fé de braço cruzado é uma fé mentirosa. A pessoa, todo mundo diz, eu tenho fé, tá, e o que você está fazendo? Não, eu tenho fé. Então você tem uma fé morta. Existe a fé morta, apóstolo? Sim. A fé que não produz resultado nenhum. Porque a própria palavra diz que a fé sem obra é o quê? Morta. Então existe pessoas que têm fé morta? Sim. Existe pessoas que abrem a boca e dizem, eu tenho fé. Sim. Só que não tem resultado. É fé morta, porque não tem ação. Todas as vezes que o povo de Deus chegou diante de um obstáculo, Deus disse, avança. Por quê? Por que eles avançam? Porque eles têm fé no Deus que está falando. Isso aqui é uma fé com ação, com atitude. Romper exige sair da zona de conforto. Uma fé que não te tira da zona de conforto é uma fé morta. Romper exige sair da zona de conforto. Se alguém um dia falar para você que fé é esperar sem fazer nada, é mentira. Porque a palavra de Deus é ativa, a palavra de Deus nos impulsiona para frente. Por isso que ele diz, o justo vive pela fé. Eu estou introduzindo. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Diga fé. Só que a Bíblia diz que se ele recuar, a fé genuína da palavra jamais vai me falar para esperar ou recuar. Sempre vai dizer, vai que eu sou contigo. A palavra de Deus sempre diz assim, vai que eu estarei com você. Vai que eu estarei na frente. Sempre a palavra de Deus vai me colocar para frente. Por isso que é essa fé. A fé, o justo vive pela fé. O meu justo vive pela fé. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Então, essa fé que rompe é uma fé de atitude. Quando você vê uma pessoa dizer, eu tenho fé, com fé em Deus. Aí a maioria das pessoas falam assim, preste atenção. Com fé em Deus, se Deus quiser. Opa! Tem uma mentira do diabo aqui que foi introduzida nas nossas mentes, na nossa alma. Como assim, se Deus quiser? Como assim, se Deus quiser? Não, com fé em Deus vai dar certo, se Deus quiser. Não. Deus, Ele já liberou a palavra para a gente ir, então Ele já quis. É você que não tem fé de atitude
e que fica acomodado e colocando desculpa no teu insucesso, falando que Deus não quis. Porque eu conheço muitas pessoas que têm uma vida fracassada e diz que é porque não era para ser de Deus na minha vida. Será? Ou não foi você que não teve atitude para assumir aquela responsabilidade de fé e ter ação sobre ela? Entenda isso. Porque a palavra de Deus manda aí. É isso que você precisa entender. Isso aqui é fé que rompe. É fé de ação, de atitude. Deus falou, Ele mandou, e eu vou. Mas o problema é que a gente para, mas e se não dá certo? Não é assim que a gente pensa? Você tem uma atitude de fé, já vem um pensamento negativo na mente, né? Mas e se não der certo? E se eu não vender? E se eu produzir e não vender? Mas Deus mandou produzir, então produz que vai vender. Agora não espere que as pessoas vão bater na tua porta e vão te procurar. Vá atrás para concluir o projeto. Entenda isso. A gente precisa mudar a nossa mentalidade acerca da fé. É isso que a igreja precisa aprender, segundo as Escrituras, vivendo a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui, eu não ia começar por aqui, mas o Espírito Santo me trouxe começar por aqui. Eu vou começar hoje a mensagem de baixo para cima. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Eu ia falar isso aqui no final. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais verão os egípcios que hoje veio. Presta atenção. O cenário é esse: o povo está saindo do Egito, e o povo chega diante do mar. À frente deles tem água, amém? Atrás tem um exército. Repita comigo assim, ó: sem saída. Aqui entra a fé do rompimento. Quem levou esse povo para este cenário? Quem colocou esse povo nesse cenário? Foi Deus. Quem te colocou no cenário que você está vivendo hoje? Se você está seguindo a Deus, obedecendo a palavra, obedecendo os profetas, se você está obedecendo, Deus te colocou num cenário hostil? Deus te colocou num cenário difícil? Deus te colocou em um cenário sem portas, sem saída? Porque se foi Deus que te levou para esse cenário, Deus tem um propósito aqui nesse cenário. Só que para tudo isso acontecer, precisava de uma fé que rompe, uma fé com atitude. Se eu volto, duas coisas poderiam acontecer: voltar a ser escravo, ou ser morto. Se eu sigo à frente, eu posso morrer. Mas a ordem aqui é para ir à frente. Sabe o que Moisés está falando aqui? Todos conhecem o texto, por isso eu não vou me atentar em todo o texto. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, preste atenção: fiquem o quê? E vejam. Até agora eles só estão vendo água e o exército do faraó. Eles não estão vendo nada, absolutamente nada acontecer. Mas existia uma voz profética, existia uma voz de um líder, dizendo assim: não tenha medo. Hoje essa voz está falando com você. Eu não sei qual é o cenário da sua vida, eu não sei aonde Deus te colocou. Se Deus colocou você em um cenário hostil, que não tem saída, tem uma voz profética do altar dizendo: não tenha medo, e veja, hoje ainda Deus vai te mostrar o livramento.
isso. Tem uma voz de Deus aqui, versículo 14, a Bíblia diz: o Senhor lutará por vocês, fiquem. Essa é a fé de romper. A fé de romper não é a fé que você vai pegar uma espada para lutar, não é a fé que você vai se defender. A fé de romper é a fé que Deus luta por você. Mas você precisa estar no cenário da luta. Agora tem gente que quer ficar assim, ó, largado no sofá e querendo que outros orem por eles. Busque por eles, vá ao culto por eles, adore por eles, seja fiel por eles. Esquece, meu irmão. Não é assim que funciona no céu. Essa fé de rompimento, eu preciso estar no cenário, mesmo que seja hostil, mesmo que seja difícil. Quantos de nós, às vezes acontece de acordar pela manhã e não querer que tivesse amanhecido o dia, mas o dia amanheceu. Quantos de nós não estava com coragem nem ânimo para colocar uma roupa, tomar um banho, sair para trabalhar, mas teve que ir? É assim a fé. Não importa o cenário que eu e você esteja, o que importa é a palavra que foi liberada. Vai acontecer um grande milagre. Isso é a fé que rompe as barreiras. Essa é a fé que nos leva para outro nível, que nos faz vencer as nossas batalhas, as nossas dificuldades. Essa é a fé que nos move. Versículo 15, a Bíblia diz, irmãos: o Senhor então disse a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Se foi Deus que te colocou no cenário, para de clamar, simplesmente obedeça e vai. Porque nós perdemos tempo demais reclamando, querendo resolver, querendo achar saída, e na verdade Deus só está dizendo: faça o que eu te mandei. Às vezes você perde noite de sono, às vezes você se preocupa, adoece, querendo achar saída, e Deus está dizendo: a saída está bem aí diante de você. A única coisa que eu quero que você faça é se posiciona, um posicionamento de fé na palavra que eu liberei. Essa galera estava desesperada. Por isso que nós não podemos tem gente que só tem fé para chegar até o mar. Está entendendo? Tem gente que só tem fé para chegar até a beira do mar. Tem gente que só tem fé para chegar até a esquina. Tem gente que só tem fé para chegar até aquela porta. Por isso que Paulo falou: eu guardei a fé. Porque quem guarda a fé tem fé para todos os momentos da vida. Quem guarda a fé tem fé para todas as lutas da vida. Quem guarda a fé tem fé para romper em qualquer situação ou circunstância da vida. Tem gente que só tem fé para algum momento da vida, para um tempo da vida. Só tem fé para chegar em alguns lugares. Quando chega lá tem um obstáculo, desiste. Quantas vezes já aconteceu com alguns de vocês? Deus falou com você, você foi até aquele lugar, aparentemente as portas começaram a abrir, mas de repente você se viu diante de uma porta de ferro, de bronze, e você esmoreceu o coração e dizia: acabou. E voltar para trás, e você estava a um passo do milagre completo, mas você desistiu porque não guardou a fé. O Deus que fez as pequenas coisas na sua vida é o mesmo Deus que vai fazer as grandes. Tem gente que tem fé para viver coisas pequenas. Quando chega a coisa grande, quando chega o deleite, quando chega o desfrute, quando chega a totalidade, ele recua. Por quê? Porque quanto mais perto você estiver das coisas grandes, mais o nível de batalha vai aumentar. Eles tiveram fé para acreditar no Moisés.
Eles tiveram fé para enfrentar o faraó e as pragas vieram e eles estavam felizes. Eles tiveram fé para enfrentar situações e situações, mas quando chegou diante do mar, eles não guardaram a fé para atravessar. Assim acontece com muitas pessoas, a fé limitada, que é a fé morta, porque a pessoa ela não consegue agir diante de situações difíceis. Por isso que Paulo dizia: eu guardei a fé e terminei a carreira. Só vai terminar a carreira e chegar aonde Deus estabeleceu para chegar se guardar a fé. E a fé na palavra de Deus, na obediência. Isso aqui é fé, irmãos. Isso é fé. O mar só se abriu quando o povo marchou. Enquanto eles estavam lá discutindo com Moisés, chorando e reclamando: vamos morrer, não vamos morrer afogado ou vamos morrer pelas mãos do faraó. Estava tudo trancado, mas abriu, porque eles marchou. A sua fé está disposto a te levar até onde? Até onde você vai com a fé que você diz que tem? Essa fé de rompimento é para aqueles que acreditam, mesmo quando não enxerga absolutamente nada. O que eu estou vendo? Nada. Mas eu tenho uma palavra. Eu tenho uma fé. Amém ou não? Estão entendendo essa primeira parte, sim ou não? A fé que rompe não se apossa da dúvida. A fé que rompe não se apossa da dúvida. Qual é a dúvida? Será? Não era melhor voltar? Não era melhor mudar o caminho? A fé que rompe não tem plano B. Não tem essa coisa de ficar mudando, não. A fé de rompimento não tem plano B, não tem plano C, tem um plano A. E quando ficar difícil, eu tenho uma palavra. Eu guardei a fé. Quem vai fazer é Deus. Moisés falou para eles: é Deus que vai lutar, Ele vai lutar, o Senhor vai lutar por vocês. Eu tenho uma fé. A fé de rompimento é a fé de Caleb. A fé de rompimento é a fé de Josué, que mesmo mediante as situações difíceis, ele disse: não, vamos lá, vai dar certo, Deus é com a gente. Quando você nutre uma fé dessa dentro de você, você não se acha pequeno, você não se acha incapaz. Porque quem te levantou, quem te ordenou, quem te direcionou foi Deus. Você guardou a palavra. Você guarda a palavra. Essa fé nos faz fazer aquilo que humanamente nós não íamos ter coragem para fazer. Eu quero ler um texto com você bem conhecido, que está em Marcos capítulo 5, versículo número 25. É um texto bem conhecido. A Bíblia diz assim para a amada igreja: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, diga 12 anos. Você sabe o que é 12 anos? Sofrendo. 12 anos gemendo. 12 anos sendo excluída. Porque é o que acontece nesse tempo, quando uma mulher tinha uma crise hemorrágica. Ela não podia, ela era impura. Sabe o que é isso? Consegue imaginar? 12 anos sofrendo vergonha. A Bíblia, ela vai dizer, ela havia sofrido muito sob cuidado de vários médicos e gastara tudo que possuía, mas em vez de melhorar, você consegue imaginar? Agora, o texto é conhecido, mas vamos trazer para nós. Quantas vezes, talvez o seu problema ou a situação não é isso aqui, não é uma situação hemorrágica, não é nada, não é isso, mas um problema que você está lutando, uma situação que você está lutando, e você tem empenhado a sua saúde, tem empenhado dinheiro, tem empenhado recurso, e você não vê melhora, só vai piorando. Alguém aqui já passou, já lutou uma situação assim que
puxa, eu já fiz de tudo, não melhora, a coisa só piora. Eu já falei, já aconselhei, já chorei, já gritei, já gemi, e só piora. Era o caso da minha mãe quando ficava preocupada comigo. Quanto mais ela falava, mais eu piorava. Quanto mais ela sofria, mais pior eu ficava. Até o dia que ela me entregou para Jesus. Entende? Tem situações que dinheiro não vale nada. Você viu que ela tinha dinheiro? Tinha dinheiro. Essa mulher, o problema dela não era dinheiro. Ela tinha dinheiro, chegou até a gastar tudo que tinha. Tem situações que pessoas, amigos, sabe quando você está numa situação que ninguém pode ajudar? Eu já passei sim. Situação assim, meu Deus, não tem como. Ninguém pode te ajudar? Aqui era essa situação. Ninguém pode ajudar, ninguém pode fazer nada por ela. Versículo de número 27, a Bíblia diz assim, ó: quando o que, irmãos? Ouviu falar, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou. Só que tem um processo até chegar. Ela ouviu falar de quem? De Jesus. Mas tem um processo até chegar. Porque se pararmos aqui, parece que foi simples. Não é? Não parece que foi simples? Ouviu falar de Jesus, foi lá e tocou. Presta atenção. Tem uma coisa aqui que eu quero compartilhar com você. Que muitas pessoas, elas vão parar no meio do caminho até chegar a Jesus. No versículo seguinte, nós vamos entender o contexto. Porque pensava, espera aí. Qual que é o maior vilão da fé? Diga dúvida. Na onde ela surge? Eu vou repetir novamente, presta atenção, texto conhecido com matéria nova. Qual que é o maior vilão da fé? Dúvida. Aonde ela surge? Agora aqui nós estamos em um cenário diferente do Êxodo. Eu quero pregar, eu quero ensinar você, presta atenção. Lá no Êxodo tinha uma voz, diga uma voz, que conduziu o povo, Moisés. Aqui, o deserto dessa mulher era ela e ela mesmo. Ela só sabia de uma coisa: eu ouvi falar de um homem chamado Jesus. Só que agora, o que acontece aqui, ó? Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei? Agora ela começa a pensar. Agora, quantos de nós aqui cremos em Jesus, cremos na palavra de Deus, mas muitas vezes nós não tomamos uma atitude de servir de fato, de tocar nele, de viver com ele, porque a gente fica pensando uma série de coisas contrárias. Já aconteceu isso com você ou não? Aí você fala, o que vão dizer? O que vão falar? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Mas falaram para mim que esse homem é um charlatão. Mas falaram para mim que esse negócio de igreja é tudo mentira. Mas falaram é assim ou não? Aonde começa uma guerra de dúvida? Na mente. Mas ela aqui está falando consigo mesmo, se eu tocar nele eu vou ser curada. Mas ela não podia ir lá, porque ela era impura. E mulheres impuras naquele tempo, elas não podiam chegar perto de ninguém, tinham que viver isoladas nas cavernas, porque elas eram imundas. Mas agora ela está aqui, trabalhando. Você vê que não tem dúvida, aqui não tem dúvida, mas muitas vezes nós temos. Os homens de Êxodo tinham dúvida, tinha ou não?
nós estamos fritos, nós estamos lascados, porque o faraó está lá atrás, as águas estão aqui na frente, nós vamos morrer. E eles já falavam, não era o melhor morrer lá? Eles já estavam dando como certo a morte. Essa mulher, ela dá uma lição em nós. Ela tem um posicionamento firme acerca de Cristo. A Bíblia diz no versículo 29, a Bíblia diz assim, ó, imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. Diga, foi curada com uma fé de rompimento, de ação, de atitude. Mas primeiro ela teve que passar por cima dela mesma. Por isso que algumas pessoas não avançam, porque não passam por cima das mentiras, dos enganos que Satanás coloca na mente. Você tem que entender uma coisa. Coloca no teu coração e na tua mente uma coisa: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Outras coisas também vão surgir na sua mente. Sim ou não? Mas você precisa tomar uma atitude, uma fé com ação. Eu vou andar com Jesus, eu vou tocar em Jesus, eu vou viver com Jesus, eu vou obedecer a Jesus. Essa mulher, ela teve uma atitude. Ou ela poderia pensar: eu sei que se eu tocar nesse homem eu vou ser, mas é impossível fazer isso, porque eu sou impura. Se eu chegar, o que as pessoas vão falar? Elas vão rir de mim, elas vão expulsar. Ela não queria saber o que os outros iam pensar. Ela não queria saber a opinião dos outros. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós queremos saber a opinião de crente, de cristão, de quem não é. Meu irmão, eu estou pouco com a opinião daqueles que querem matar a minha fé. Eu tenho uma fé dentro de mim. E se a pessoa gosta ou não gosta, se ela acha que eu sou digno ou não, o problema é de quem está pensando. Enquanto eles estão pensando se eu sou digno ou não, eu estou gerando dentro de mim que eu sou digno, que eu sou merecedor. Essa mulher tem uma fé diferente, uma fé extraordinária. Versículo 30, a Bíblia diz: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu? Diga, uma ação de fé, uma atitude de fé, um toque de fé, extraiu o poder. Você viu uma coisa? Precisou tocar. Ei, você crente aí que gosta de ficar servindo de longe, você tem que tocar. Você tem que chegar perto de Jesus. Você tem que abraçar Jesus. Olha, Jesus parou. Agora, por que Jesus parou? Só pelo toque? Porque no meio daquela multidão teve alguém que teve fé para romper todos os limites. Teve alguém que antes de tocar nele teve fé para romper os limites dela, a limitação dela. Entende? Qual que é o maior problema nosso? Na mente. A nossa mente fica sempre tentando colocar a gente para baixo. As setas do diabo: não, eu não posso, não, eu não consigo, não, eu não sou capaz, não, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, porque tem uma palavra dentro de mim guardada. E ela avança, ela vai de encontro. Jesus para porque Ele quer saber. Agora preste atenção, que você vai entender uma coisa. Não foi o toque, foi a fé. Foi a fé que ela teve, não foi o toque que ela teve. Não foi a atitude do toque, mas foi a fé. Porque a Bíblia vai dizer para nós, versículo 31, rápido. Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Ou seja, todo mundo está tocando em mim. Todo mundo está te tocando. Que toque é esse? Olha qual é o toque. Versículo 32. Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Versículo 33. A mulher, sabendo
o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe tudo, toda a verdade. Versículo 34. Então ele lhes disse o que? Filha, o que curou a mulher? Uma fé de rompimento, uma fé de ação. Ela rompeu com medo, ela rompeu com os traumas, ela rompeu com a multidão. Tinha uma multidão lá? Ela rompeu com a multidão. Tinha como essa mulher chegar lá? Algumas traduções vai dizer que ela chega por trás, e ela entra no meio da multidão e toca. Entende? Olha a diferença de uma fé. Essa aqui é a fé que vai atrás do milagre e o possui. 12 anos, chega! Chega! Essa é a palavra de ordem para você hoje, chega! O dessa mulher foi 12 anos, de você eu não sei quantos anos, mas chega! Põe um ponto final hoje. Chega! Queridos, presta atenção. Diante da oportunidade, ela gerou uma fé. Filha, a sua fé. Você está vendo a diferença? Filha, a sua fé. E nós não estamos falando de uma fé de seguir. Nós estamos falando de uma fé de fazer a diferença. Porque tinha uma multidão seguindo. E o próprio discípulo diz, todo mundo está tocando no Senhor. E o Senhor ainda pergunta, quem te tocou? Não é uma fé da multidão que esbarra. Não, é uma fé que sabe o que quer. É uma fé decidida. É uma fé gerada genuína, uma fé de ação. Eu vou tocar e vou ser curado. Eu vou andar junto com Ele. Eu vou abraçar esse manto. Sem medo. Aqui é claro, filha, a sua fé curou você. Vá em paz, fique livre do seu. É uma fé que te deixa livre do sofrimento. É uma fé que manda o sofrimento embora. É uma fé que traz paz. É uma fé que vai mudar o seu ambiente de vida, o seu lugar, aonde você habita, a tua geografia. Não é uma fé covarde, mas é uma fé de atitude. Essa mulher do fluxo de sangue, diga 12 anos de sofrimento. 12 anos limitada. Mas em um momento, ela decide. Acabou. Eu vou virar isso aqui. Acabou. A partir de agora, eu vou viver uma nova vida. Rompeu com a vergonha. Porque tem gente aí, que por conta da vergonha, ele não rompe. Sabia? Você sabia que isso é diabólico? Você sabia que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino? Isso é sério, irmãos. Tem gente que não rompe porque tem vergonha. Vergonha de falar, vergonha de se expressar, vergonha de dizer, vergonha de lutar. Não rompe. E tem gente que fala, não, porque eu sou assim mesmo. Irmãos, entenda uma coisa. Você precisa expressar o que está dentro de você. Não pode ficar acanhado, ficar com vergonha. Ela rompeu o medo, ela rompeu a vergonha, ela foi para cima. Ah, porque eu tenho um problema. Ah, porque eu tenho uma situação. Não, meu irmão, você não tem problema nenhum. Deus te fez assim. Ah, porque eu tenho um complexo comigo. Tem gente que tem um complexo com ele mesmo, cara. Sabia? Ele tem um complexo com ele. Ele já entra nos lugares, nos ambientes assim, ó. Hã? É assim ou não? Já entra assim, já, ó. Igual aquela mulher encurvada que estava à porta do templo. Isso é uma possessão. Isso aí é um espírito que quer colocar você para baixo, te oprimir. Romper a vergonha, romper o medo. Eu sou assim.
eu nasci assim, Deus me gerou assim. Não importa, meu irmão, cor da pele, a sua altura, seu cabelo, se tem cabelo, se não tem cabelo, meu irmão, não importa. Você precisa assumir o teu papel de cristão cheio do poder de Deus. Davi não era como Eliabe. Davi era pequeno, Davi era ruivo. O irmão dele, Eliabe, era forte, era musculoso, era grandão, era imponente. Mas Deus olhou para Davi. E não é que Eliabe foi reprovado, não é isso. É porque Deus achou graça em Davi. Agora, o que adianta Deus achar graça em você se você não sai desse posicionamento de medo? Ah, Deus achou graça no Rony Clay, mas o Rony Clay não acha graça nele. O que adianta Deus achar graça em você se você não se acha graça? Essa mulher rompeu o medo. Ela olhou para Jesus e ela esqueceu. Ela falou: se eu tocar nele, tudo muda. Essa é a fé de ação. Não é a fé do paralítico. Porque tem muita gente com a fé do paralítico lá do tanque de Betesda, não tem? Ninguém me ajuda, ninguém me empurra. Quando chega a minha vez, eu não acho ninguém para me levar lá. Meu irmão, vai se arrastando, vai gemendo, vai rolando, vai se debatendo, vai pulando, vai saltando. Se tem uma deformidade na perna, vai com uma só. Se tem deformidade no olho, vai com um. Mas vai. É porque se eu achasse Jesus parado na frente dele, aqui Jesus estava passando, diga, Jesus estava passando. A mulher foi atrás e tocou. O homem paralítico, Jesus parou na frente dele. O que é que eu te faça? Não sabe o que é, porque eu estou aqui há 38 anos e ninguém me ajuda. Olha para o teu irmão e fala assim: para de pedir ajuda para os homens. Não espera nada de homens, espera de Deus. Se algum homem fazer algum benefício para você, foi o Espírito Santo que falou para ele fazer. Está entendendo? Olha a diferença da fé que espera e da fé que corre atrás. A fé que espera, o dia que o milagre chega, sabe o que faz? Ainda fica questionando. Tem gente que o milagre está na porta dele, ele ainda quer. Não, peraí, depois você faz o milagre, deixa eu queimar uma meia dúzia primeiro. Porque o que aquele cara está fazendo, irmãos? Ele está queimando o outro. Ele está queimando, as pessoas estão ali. É porque aqui, Jesus, só tem gente ruim, viu? Aqui só tem gente ruim aqui. Eu estou aqui há muitos anos, ninguém me ajudou, Jesus. Você acredita? Meu filho, você quer ser curado? Não, Jesus, espera aí. Deixa eu falar agora, depois a gente conversa sobre isso. Eu estou há muito tempo aqui, ninguém me ajudou. Como que a gente aprende se ninguém ajuda? Meu irmão, dá para entender essa fé? A fé da mulher corre atrás. A fé que rompe. Aquele homem tinha fé que alguém ia colocar ele lá. Sai desse posicionamento, meu irmão. Sai desse lugar de dependência. Sai desse lugar que se alguém tem que fazer alguma coisa para você, é porque se alguém me desse um empurrão, não quero empurrão de nada de ninguém não, irmão. A porta que está fechada vai se abrir se Deus falou que vai abrir. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se o Satanás está lá, Deus vai passar por cima dele. Uma pessoa que nunca te viu na vida, Deus vai fazer ela olhar para você com um olhar de graça. E vai olhar para você e falar assim: o que você precisa, Senhor? Eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te servir. E você nunca bajulou ele, você nunca deu presente para ele, você nunca ficou atrás dele para ficar lá puxando saco de ninguém. Porque isso é a graça de Deus, diga a graça de Deus. Deus é com você, meu irmão. Por isso que tem muito cristão se corrompendo, porque está esperando no homem. Você tem que esperar em Deus. É Ele que é o nosso favor. É Ele que vai abrir os céus para mim e para você, diga amém. Tem que ter coragem. Diga: Jesus já me chamou. Sabia que Jesus já chamou você? O problema é que você está apegado demais a algumas coisas, você não vai. E quando vai, não tem fé para completar o caminho.
Quando você não tem fé para completar o caminho, é porque você não guardou a palavra. Eu vou te mostrar um personagem bíblico aqui, muito famoso, que Jesus chamou, e ele não teve fé para completar o caminho. Amém ou não? Quer aprender esse passo aqui? Mateus 14, 28. Tem muita gente assim, viu? Tem aqueles que não saem, e aqueles que saem, mas não têm fé para completar o caminho. Aqueles estavam no meio de uma tempestade, e Jesus vem andando sobre as águas, e eles disseram: é um fantasma. Jesus disse: calma que sou eu. Aí o Pedro disse assim: se é o Senhor, faz com que eu vá. Disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Diga assim, ó, cuidado. Se você pedir, tem que ter fé, não só para sair, mas para completar o caminho. Entenda isso. Porque tem gente que tem fé para pedir, aí ele vai. Primeiro problema, ele volta. Aqui o Pedro, depois você marca o texto para você ler todo ele em casa, porque eu estou acelerando aqui. Versículo 29. Venha! Ele respondeu. Então Pedro saiu do barco. Diga, teve fé para sair. Olha isso aqui, presta atenção. Teve fé para sair. Andou sobre as águas e foi em direção. Então ele teve fé para começar o processo. Ele teve fé. Ele foi em direção. Versículo 30. Mas quando soprou o quê? Mas quando o quê? Reparou no vento. Ficou começando a afundar. E gritou: Senhor! Diga assim, ó. A fé é pelo ouvir. E o ouvir da palavra não é pelo ver. A fé não é por vista. A fé é pelo ouvir. Diga, Pedro começou bem, mas no meio do caminho ele abandonou a fé e começou a ver. Esse é o problema de muita gente. É igual no Êxodo, eles começaram a ver a dificuldade. A palavra te leva a sair do lugar. Guardar a palavra no teu coração te leva a completar o percurso. Por isso Deus disse a Josué: guarda, ata no teu coração e medita nela dia e noite. Estão entendendo isso? Ele teve fé para sair, mas não teve fé para completar o percurso. Assim está hoje o nosso cenário. Muita gente tem fé para começar, mas não tem fé para terminar. Por isso que o Paulo disse: guardei a fé. Está entendendo? Sai de um culto como esse, peguei a palavra, agora eu vou arrebentar, daqui a pouco de novo. Por quê? Porque parou para ver o problema. Quem foi que falou para você olhar para o obstáculo? Porque a palavra manda você olhar para a palavra, se voltar para a palavra, guardar a palavra. Por isso que Deus disse: Moisés, por que você está me clamando? Diga para esse povo, para eles irem. Ele aqui começa a gritar, versículo 31. A Bíblia diz assim: imediatamente Jesus estendeu e segurou e disse: homem de pequena, por que você duvidou? Diga, esta dúvida a mulher do fluxo de sangue não teve, mas o Pedro teve. Qual que era a ideia da mulher?
se eu tocar nela, se eu tocar nele, eu vou ser curado. Foi assim ou não? O Pedro teve fé para sair? Teve. Mas o Pedro não teve fé para completar a carreira da fé. Ele parou, porque ele se desviou o olhar. Irmãos, cuidado. Você está numa caminhada de fé maravilhosa. Daqui a pouco você começa a olhar para o problema, começa a olhar para a situação, começa a olhar para situações adversas. Você vai afundar, porque fé não é viver de resultado. Entende? Porque Deus é assim. Deus, ele tem uma maneira de trabalhar. Ah, porque eu só sei crer quando tem resultado? Isso não é fé. A fé na palavra é acreditar, é crer de todo o coração, mesmo que os meus olhos não vejam. O Pedro, ele começa a afundar, e ele é chamado de homem de pequena. Uma fé limitada. Irmãos, eu convido você a sair desse barco hoje. O barco aqui é a segurança, é conforto. Só que não adianta sair e voltar. Você conhece gente que sai e volta? Saí do barco, mas voltei para o barco. O Pedro não ia nem voltar, ia morrer. Cuidado. Tem que ter firmeza. A fé impressionante é a fé que termina a carreira. Você já me viu falar várias vezes aqui, isso é bíblico, que não importa o início das coisas, mas o que importa é o fim delas. Não é? Às vezes o começo está meio fraquinho. Como que está, irmão? Está meio fraquinho. Mas você está na direção de Deus. Daqui a pouco você vai ver florescer. Daqui a pouco você vai ver a coisa virar. De repente de Deus vai tomar conta da sua vida. E você vai arrebentar, vai ser bênção. Você vai conseguir, você vai avançar. Mas você precisa ter a fé. E só guardando no teu coração você vai conseguir.